Veja bem, o Estado, ele é a ferramenta da ira de Deus. Quando o malfeitor ele comete um crime hediondo, por exemplo, se o Estado ele tem a pena máxima, a pena de morte, ou se ele tem a pena máxima, a prisão perpétua, ou se tem os dois, se o indivíduo comete um crime hediondo e o Estado resolve puni-lo com a pena máxima, como Jesus no século I pelo Império Romano foi punido com a pena máxima, como o apóstolo Paulo foi punido com a pena máxima. Estou dando exemplos. Vamos supor que o Estado resolva, o Estado americano, né, que tem pena de morte. Vamos supor que os Estados Unidos ele pune um indivíduo que estuprou uma senhora. Pena de morte. O Estado está simplesmente fazendo a sua própria vontade? Não, o Estado está fazendo a vontade de Deus. Romanos 13, versículo 1. E o Estado foi instituído por Deus. Versículo 2, nós devemos submissão ao Estado. Versículo 3, não quer temer o Estado, não desobedeça o próprio Estado. Versículo 4, o Estado é a ferramenta da ira de Deus para punir o malfeitor e o Estado traz a espada. Ali o apóstolo Paulo está falando de uma pena máxima do Estado. O Estado pode dar uma pena mínima para um crime que não seja tão grave ou possa dar uma pena máxima para um crime mais grave. Aí o sujeito estuprou uma senhora, pena de morte. A justiça foi feita. Bem-aventurados que lutam por justiça. Quando o Estado ele pune o malfeitor, o ímpio, com a morte, eu fico feliz porque a justiça foi feita. Mas olha que complexo. Daí, eu me alegrar por dentro, bater palma porque o sujeito morreu. Ezequiel 33:11 diz que nem o próprio Deus tem prazer na morte do ímpio, embora o próprio Deus matou de forma direta, com as suas próprias mãos. No Antigo Testamento nós temos vários relatos. Ou matou de forma indireta usando o Estado. Porque quando o governo era Tel, Deus crescia o governo, Deus ele matou, ele abria a terra, engolia pessoas, mandava raios, etc. e tal. Quando o povo de Israel resolveu que queria um governo humano, Deus deu a monarquia. E aí quando o malfeitor cometia um crime, o rei punia com a pena máxima, morte. Era Deus matando por intermédio do rei. No século I, quando o apóstolo Paulo fala essas coisas sobre o Estado, não era monarquia, era imperialismo. O próprio Jesus foi morto, como eu disse, e o que ele disse para o indivíduo que bate o martelo condenando ele à morte? O que Jesus disse para Pilatos? Simples, ele vai dizer, olha, de fato você pode me matar, como vai, mas quem deu autoridade para você me matar? Ou seja, a justiça ela não é excelsa, a justiça não está no cume, é Deus que está usando a justiça para punir o malfeitor. Mas se nem o próprio Deus se alegra, embora ele é justo, por isso ele pune. O Estado tem que ser justo, por isso ele pune. Mas nem Deus, nem o Estado, e nem o indivíduo, nem o civil pode sentir prazer porque o sujeito morreu. Vocês conseguiram compreender? Eu sei que é complexo, então eu não concordo que bandido bom é bandido morto. Eu concordo que se ele fez algo hediondo ou não, se não foi hediondo, ele recebe uma punição mais branda, mas se foi, ele recebe a pena máxima do Estado. Isso é querer justiça. Mas daí sentir alegria, prazer, porque ele morreu, aí já é uma outra história. Se nem Deus sente prazer nisso, não é eu que vou sentir.